mas todas as escolas de educação básica no país e, de certa forma, também as universidades, por conta de se colocar em risco as licenciaturas, o governo vem argumentando que, com a aplicação do notório saber, vai se suprir a ausência de docentes em áreas específicas, que há algum tempo a rede pública vem tendo carência, por exemplo, química, física, biologia e até mesmo filosofia e sociologia. Essa lógica que o governo apresenta, ela realmente vai se efetivar, vai haver uma suprência dessas áreas com a ampliação do acesso a profissionais que não têm a devida formação em licenciatura em áreas específicas. Ou isso, na prática, vai acabar reduzindo a qualidade da educação e radicalizando mais ainda essa dualidade no acesso a um saber e a uma compreensão epistêmica mais consubstanciada, de qualidade, né, que possa garantir uma sapiência, ou seja, uma qualidade de ensino melhor para os estudantes das escolas públicas. O que você acha? Na verdade, utilizando a expressão de uma colega, Everine Algebaile, né, que tem um livro muito interessante chamado Escola Pública e Pobreza. Né? Na verdade, há uma diferenciação dentro da dualidade, isto é, uma dualidade da dualidade. Já a educação é estruturalmente dual, mas agora você cria mecanismos de diferenciação, várias camadas. É como dizer, existe para todos, só com níveis e qualidade de educação diferenciados. Né? E essa questão do notório saber tem vários objetivos. O primeiro é estancar os recursos públicos. Está na lógica da PEC 55. Isto é, você não precisa mais. Está na lógica da reforma trabalhista. Já há estados concursando professor de educação física por hora. E evidentemente, um químico, um físico ou um engenheiro que não tem, primeiramente, a formação mais alargada nas licenciaturas, ele vai ser um tecnólogo do saber, não vai ser um cara que desenvolve o raciocínio científico, enfim, vai empobrecer enormemente a qualidade do ensino. Então, evidentemente, é uma medida de empobrecimento e da dualidade, diferenciação dentro da... E uma liquidação. As licenciaturas estão sendo liquidadas de várias formas. Uma, pelos itinerários. Outra, porque geografia, história, etc., 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 química e física. Se você contrata um físico, não precisa mais licenciatura em física. É só ser formado em física. Então, aquela parte específica dos processos de construção do conhecimento, etc., vai virar uma tecnologia de. Então, vai virar métodos e técnicas de, e não sem uma ligação com a produção do conhecimento, a questão epistemológica, e voltamos a um rancoroso tecnicismo, né, na educação superior. O Banco Mundial, recentemente, há pouco mais de 7 dias, publicou um conjunto de orientações, vamos dizer assim, aos governos, em especial ao governo brasileiro, a respeito da contenção dos gastos públicos, né? Para equacionar o chamado equilíbrio fiscal, equilíbrio nas contas públicas, etc. E dentro dessas orientações tem a proposta muito polêmica, que é a da privatização das universidades e a redução de investimento no ensino público e em especial no ensino médio. Bem, qual a avaliação que o senhor faz dessas recomendações do Banco Mundial, com as medidas que já vêm sendo tomadas e com a campanha que vem sendo feita de difamação do servidor público, em especial os servidores públicos em educação? Olha, essa perspectiva do Banco Mundial vem de longe, vem da década de 80, mas mais profundamente na década de 90. Não conseguiu aqui no Brasil exatamente porque nós tínhamos força social para barrar isso. Eu me recordo que, acho que no início da década de 90, mesmo no ensino médio, começaram a criar as cooperativas, né? E até o Tomás Tadeu da Silva,
organizou um livrinho do qual eu participei para o Gentili, Escola S.A. Escola S.A. Então, o Banco Mundial vem pregando isso desde o momento que a educação no mundo, quem orientava a educação no mundo era a Unesco, com todos os problemas. Mas a Unesco tinha um diálogo com a sociedade, tinha um diálogo com a cultura, tinha um diálogo, enfim. O banco não. O Banco Mundial é um intelectual coletivo do capital. Para ele não há sociedade, para ele não há seres humanos, há o capital. E, portanto, aquilo que Luciano Galino diz no livro Dinheiro, a crise do sistema capitalista e a crise do meio ambiente, diz: são governos da estupidez humana. O dos idiotas. Idiota, no sentido grego, na sua primeira perspectiva, é aquele que defende o próprio interesse. E, portanto, idiota, no sentido grego, são governos da idiotice, que defendem o bem privado. Num estado de exceção, agora é a vez. É a vez de fazer isto. E, sem dúvida nenhuma, tão logo houve a consumação do golpe contra a presidente Dilma, Edmar Bate escreveu no Globo: agora é hora de privatizar o ensino superior. E com um argumento fácil, um argumento sofisma, né? Diz: não, quem está na universidade são os mais ricos. Hoje é mentira. É mentira que são os mais ricos. Eu trabalho numa universidade em que tem aluno por cota, mas outros alunos que não são por cotas, que não conseguem chegar na universidade porque não tem dinheiro para chegar na universidade. Eu tenho um mestrando que esses dias diz: professor, eu não vou conseguir ir à universidade, porque na sua reunião de pesquisa estou sem grana. Então, a universidade, os institutos federais, a interiorização. Então, há o grupo dirigente intelectual do MEC, etc., que a universidade não é para todos. Mortadela tem que comer mortadela, índio tem que ficar no seu lugar, quilombola tem que ficar no lugar, pobre tem que ficar no lugar, tem que ser mão de obra barata. E o argumento é, então, que dá bolsa para esses caras. Não, você tem que ter um fundo público, democrático, e através do imposto de renda, que é regressivo no Brasil, cobre mais dos ricos. Tem isso, o imposto de renda no Brasil, pobre paga muito mais imposto de renda do que rico. Paga imposto indireto na gasolina quem não tem carro. Então, eu acho que se a sociedade, se os estudantes de nível médio, se os estudantes universitários, se as forças científicas, culturais, não perceberem isso e fizerem um grande movimento em defesa da universidade, logo, logo, isso será uma medida provisória que o Congresso vai aprovar. Eu acho que há luta, há resistência, mas a universidade está sendo atacada em todos os níveis, por dentro inclusive do Estado. Há uma diferença de Estado e governo. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de minha esposa na internet, uma matéria, onde diz que houve a censura de um artigo de uma revista do INEP, que mantinha até então uma certa independência, uma revista importante na área de avaliação, porque era um artigo que incluía uma análise de uma medida que o governo Dilma tinha tomado, de que nos processos de avaliação na universidade se levasse em conta também dimensões outras, não só quantitativas, mas valores culturais, diferenças de perspectivas, etc. O ministro atual revogou isto. Então, o argumento da direção do INEP foi de que o artigo não tinha passado todos os trâmites e não era inédito. Era inédito. Então, usa-se um mecanismo burocrático para isso. Então, tem uma coisa mais grave. Então, a censura dentro da universidade, a pesquisa, ao pensamento crítico, ao dissenso. Eu gosto muito da expressão do Chico de Oliveira, quando diz: a universidade é o espaço do dissenso qualificado, para chegar a consensos possíveis. E a universidade está aí para dizer que nós não somos um conglomerado de mercadorias. Não somos seres humanos e, portanto, temos que lutar para qualificar a vida. Está-se, portanto, truncando o que é específico à universidade e a função docente. A função docente
do primeiro grau à pós-graduação é alguém que se prepara dentro de um campo de conhecimento para, no dissenso, no contraditório, elevar cada jovem estudante a pensar com autonomia. Esta é a gravidade mais funda que nós temos com N processos sobre reitores, sobre pesquisadores, institutos de pesquisa, etc. Bem, o senhor falou ainda há pouco em estado de exceção. Muitos analistas da educação, muitos cientistas políticos, historiadores, filósofos, enfim, intelectuais e atores políticos dos movimentos sociais vêm falando em onda conservadora, alguns falam em um processo reacionário e alguns chegam a dizer, inclusive, que nós estamos vivendo um momento de fascistização da cultura política brasileira. E aí eu gostaria, finalizando esse bloco de entrevistas, fazer a seguinte pergunta. Primeiro, esse processo de conservadorismo em ascensão, de reação fascista, ele realmente está colocado na ordem do dia hoje, num modelo de democracia, que nós sabemos que não é um modelo de democracia ideal? Se sim, quais são os aspectos desse contexto e o que fazer? A velha pergunta de sempre. E o que fazer? Qual o papel das universidades, dos institutos federais, o que o futuro os aguarda e, principalmente, o papel das entidades e dos segmentos sociais, estudantes, técnicos e docentes nesse processo? Essa pergunta eu diria que é vital. Em maio eu participei no Rio de um debate no teatro aí em Botafogo, organizado por psicanalistas, sobretudo psicanalistas, mas com uma participação, inclusive com um delegado de polícia, Foucaultiano, e o tema era "É preciso falar de fascismo". Se vocês entrarem no YouTube, inclusive tem vários depoimentos, inclusive a síntese do que eu falei, chamando a atenção os sinais de fascismo nas instituições. E é importante